Olá, Altair Pereira, com Teimosia e Coragem, para o nosso encontro de fim de madrugada, início de manhã, aqui no Apan Web 530, onde nós tratamos com muito carinho a escola do velho cascudo. E hoje nós vamos falar sobre como aumentar sua visão, porque é a nossa visão, né, que nos conduz, é a luz que nós colocamos no nosso caminho que aumenta a nossa visão e que faz com que os nossos resultados sejam resultados melhores, resultados espetaculares. Então, a escola do velho cascudo, ela agora estou me disciplinando para que ela tenha aí em média 20 minutos. Ela está sendo gravada e será gravada ainda por algum tempo. A escola do velho cascudo, como você já sabe, ela tem como missão principal ajudar você a se autoconhecer e levar você a levar conhecimento para vocês sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, mas principalmente levar para vocês uma mensagem que diga para vocês que os resultados de cada um dependem única e exclusivamente de cada um de nós e de Deus. Então, aqui na escola do velho cascudo, eu tenho um desejo e vou concretizar esse desejo meu, porque a maior parte dos meus desejos eu acabo concretizando. Então, fazer com que todos que participam dessa escola tenham um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade. Então, se você está satisfeito com teus resultados, ok, ótimo, toca para frente, é isso aí mesmo, é assim que a gente tem que funcionar. Mas se você acha que você pode melhorar um pouco, que você pretende, que você quer melhorar, que você quer tirar algumas travas que existem em você, se você quer prosperar, se você quer aprender a semear para poder colher e transbordar na vida de outras pessoas, é essa aqui a missão principal da escola do velho cascudo. Então, eu sempre começo dizendo o seguinte: tudo que você quer saber, você tem que pegar aquele tema que você quer saber, aquela situação, você tem que ter acesso a no mínimo 3 fontes, você tem que fazer um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas, e ler quantas vezes for necessário. Se você aprender uma coisa por dia, durante o ano você aprende 365 coisas, 365 assuntos. Então, no final de 2 anos, são 700. Você não tem ideia como isso é maravilhoso na vida da gente, porque muita gente diz que a gente vai levar dessa vida o que come, o que bebe, o que se diverte. Eu tenho certeza plena, convicta e absoluta que nós vamos levar dessa vida é o que aprendemos. Porque quando nós aprendemos a controlar o nosso emocional, por exemplo, nós sofremos menos. Porque quando uma pessoa agride você de alguma forma, com palavras, enfim, de alguma forma, se você estiver emocionalmente bem com você mesmo, você vai conseguir resolver essa questão sem sofrer. Então, quanto mais a gente puder diminuir o nosso estresse com sofrimento, com fadigas, com cansaço, melhor. Então, por isso eu estou criando esse treinamento. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você começar a entender que você precisa cuidar da sua parte espiritual, da sua parte emocional, da sua parte mental, da sua parte física. Eu falo bastante aqui sobre os meus 200 movimentos de alongamento de anão e os meus 400 de assim e a minha corrida e caminhada de assim de anão. Então, como você já sabe, eu aumentei o meu treino, porque é uma punição que eu me dei por ter cometido aí um pequeno deslize aí no final de semana. Eu acabei
comendo de mais ou de menos, porque você sabe que a gula também é pecado, né? Então, eu aumentei, né, as minhas flexões, meia flexões, que eram 40, passou para 50. E as minhas meia barras eram 20, passou para 25. E as meia barras, eu quero que elas cheguem em 50, assim como eu estou já fazendo as minhas meias flexões. Isso é cuidar da nossa saúde. Então, a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso espiritual, cuidar do nosso emocional, para não sofrer quando as pessoas agridem a gente de alguma forma, às vezes involuntariamente. Nem sempre as pessoas, quando cometem alguma coisa contra a gente, é voluntário, às vezes não é. E no mental. Então, por isso, nunca é tarde para começar. E hoje a nossa aula é aumente sua visão. Exatamente, aumente sua visão. Então vamos que vamos, Altair Pereira, com Teimosia e Coragem, para nós falarmos sobre aumente a sua visão. Nós estamos falando aqui sobre mercados, gestão, marketing, vendas, e nós estamos falando sobre o lançamento do primeiro livro do David Goggins, quando ele, né, tinha procurado um agente e o agente não aceitou o projeto dele, aí um outro agente aceitou, fez um adiantamento de $300 mil, ele pensou um pouco mais, teve uma visão um pouco melhor do que ele queria e precisava fazer, ele devolveu o dinheiro do agente e ele resolveu, ele e a companheira dele, praticar, né, o projeto, ou seja, executar o projeto, resolveram agir por conta própria. Então ele diz que nesse momento, quando ele fez esses lançamentos, né, se eu não estiver errado no que eu estou pensando, parece que começou como um audiobook, mas ele já vendeu mais de 5 milhões de cópias, e no momento do lançamento, segundo ele, né, está na história do livro dele, ele gastou 90% das economias dele. Então, ele foi para o risco. E você sabe que toda vez que a gente está imaginando em empreender, o risco faz parte de quem quer empreender. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue tocar aqui para frente e fazer dessa aula. A aula já está chegando aos 8 minutos. Eu quero, né, eu estou me disciplinando para que essa aula, antes eu estava querendo que a aula chegasse aos 30 minutos. Mas fazendo uns testes aqui, verificando as coisas conforme elas funcionam e etc., eu estou querendo simplificar, trazer essa aula para uma média aí de 20 minutos. Porque o que eu estou fazendo aqui com esse treinamento, com o estudo desse projeto, desse treinamento, essas aulas que, inclusive, elas ainda não têm em definitivo quantas aulas serão, mas como eu sou graduado em administração e eu fiz uma extensão em docência universitária, normalmente, um semestre, a gente trabalha com uma média aí de 40 aulas. Então, isso aqui, digamos que vai ser uma extensão para você, uma pós-graduação. Então, eu vou tentar fazer isso aqui com uma média de 40 aulas, de 20 minutos, né, aproximadamente. Enfim, mas é um teste, é um piloto, e todo piloto, né, ele tem que... Piloto que eu digo é projeto piloto. Ele vai sofrer alterações. Então, eu já estou já fazendo algumas alterações, tem algumas coisas que eu estou descobrindo, vocês já podem perceber que a fluidez das aulas já melhorou muito, eu já diminui bastante o tal, né? Já a fluidez já está avançando. Então, vamos lá. Se você estiver satisfeito com os seus resultados, nada te incomoda, então toca a sua vida em frente, porque você já está
no caminho da alegria e da felicidade, e é isso que todos nós buscamos na vida. Nós buscamos alegria, felicidade, segurança, nossa e de nossas famílias e das pessoas que estão do lado da gente, melhorar, aprender, enfim, todos nós buscamos normalmente as mesmas coisas, né? As mesmas, porque nós somos seres humanos e todos os seres humanos têm mais ou menos as mesmas necessidades. Bom, vamos lá. Para decidir em relação a se você quer ser empreendedor ou se você quer continuar na CLT ou se você vai querer fazer um projeto de estudo, enfim, você vai ter que pensar, você vai ter que decidir, você vai ter que criar um plano e você vai ter que agir, porque sem essas condições, sem esses pontos, você não vai sair do mesmo lugar. E então nós precisamos nos jogar, precisamos pensar, né? Pensei, descobri o que eu quero fazer, eu tenho que me jogar, eu tenho que ver como vou fazer, organizar as coisas, né? Tenho que ficar de olho para avaliar se as minhas ações estão sendo válidas. Se não estão, eu preciso fazer as correções necessárias. Eu estou fazendo isso aqui na Escola do Velho Cascudo. Essa aula aqui já é a aula 9. Se você der uma olhada na aula 1, aliás, eu vou te dar uma ideia como é que se cria um projeto, porque essa Escola do Velho Cascudo, ela vai ser um sucesso de projeto, né? Eu já tenho um monte de situações, porque nós que somos, queremos fazer alguma coisa, que queremos criar, a gente pensa N números de situações e a gente acaba implementando apenas aquelas situações onde a gente acaba tendo justificativa para fazer. Então dá uma olhada aqui na aula 1 da Escola do Velho Cascudo, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, e eu já estou na 9. E como eu já falei para você ainda há pouco, isso aqui é um projeto piloto, que eu não fiz plano escrito. Então eu estou lendo o livro Nunca é Hora de Parar, né? E o meu projeto é Nunca é Tarde para Começar. Esta aula aqui é Aumente a Sua Visão, para você descobrir, né? Você precisa se autoconhecer. E muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas coisas isso é proveniente de travas que a gente tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho descoberto algumas coisas que lá na frente provavelmente a gente vai falar com mais propriedade sobre isso, né? Mas muitas das coisas que nos impede, nos atrapalha, eu acredito que elas estejam no mundo espiritual. No emocional, sem discussão. Bom, percentual eu não sei, mas o número de travas que a gente tem, com certeza está no emocional. Agora, tem um número de travas que com certeza está no espiritual, mas eu ainda não tenho o preparo ideal, necessário para ser efetivo nessas colocações. Mas eu tenho já descoberto bastante coisa e tendo passado, né, estar chegando aos 70 anos, ter a experiência que eu tenho de vida, eu já consigo enxergar de alguma forma. Eu hoje sou leitor da Bíblia, né? Todo dia eu leio no mínimo um capítulo da Bíblia. Então, inclusive, eu ontem fiz uma correção sobre a história do Jacó com Esaú, e né, na separação deles, que eu estava falando de decisão, a decisão que o Esaú tomou, né, de se separar do Jacó, e falei também a decisão foi bem parecida com a decisão de Abraão e Ló, né? Abraão inclusive deixou Ló, porque Ló era menos experiente do que o Abraão. Quando alguém é menos experiente, o ideal é que a gente deixe eles tomarem a decisão
e porque nós temos mais capacidade de nos adaptar do que quem é mais novo. Então deixa quem é mais novo tomar a decisão, e isso foi o que Abraão fez. Disse para o Ló: escolhe para que lado você quer ir. Você quer ir para o norte, para o sul, para o oeste, porque para onde quer que seja que você vá, eu vou tomar outro caminho. Então, e foi mais ou menos o que aconteceu entre Esaú e Jacó. E isso é tomada de decisão, isso está totalmente dentro da proposta, né, da missão, do escopo da escola do velho cascudo, porque isso é decisão, e decisão é um ponto dos mais importantes de quem faz gestão. E quem faz gestão de vendas, quem faz gestão de marketing, né? Quem faz gestão no empreendedorismo, né? Que é a gestão geral da coisa. E então, um dos pontos mais importantes é a decisão. Então você pensa, descobriu o que você quer fazer, você precisa tomar decisão. Depois que você toma a decisão, você precisa criar um plano. Depois que você cria um plano, você precisa organizar as coisas. Você precisa organizar recursos, enfim. Aqui, por exemplo, os meus recursos para o início aqui da gravação da escola do Velho Cascudo, aliás, eu estou estudando OBS Studio, mas eu estava com um pouco de dificuldade e estava me atrapalhando um pouco. Eu estava me dedicando porque eu não sou muito bom em tecnologia. Então, eu não sou muito bom em nada, mas eu sou administrador geral de empresas, eu sou um generalista, eu não sou um contador, eu sou um generalista, tanto que eu quero acreditar. Agora, eu sou um bom gestor. Sabe por que eu vou te dizer que eu sou um bom gestor? Basta você conversar comigo e você ver como a minha família funciona, né? Eu tenho 2 filhos, adultos e independentes, que nunca nos deram trabalho e hoje continuam não nos dando trabalho, e hoje eles já estão... Se nós fôssemos 3 empresas, eles hoje, as empresas deles, já valeria mais do que a minha. A única coisa que a minha empresa tem hoje mais valiosa do que a deles é só a experiência, porque o resto, eles, né, mesmo porque, note bem uma coisa, se nós cairmos na água hoje para nadar, meu João e minha Maria, fatalmente eu vou atravessar os 300 metros também, mas eles vão chegar antes de mim, porque eles estão fisicamente bem mais preparados do que eu. Inclusive, os 2 cuidam da saúde física. Os 2, né, são bem preparados. A hora que vocês tiverem a oportunidade de encontrar os 2 aí comigo, vocês vão ver que eles cuidam da saúde física, e eles estão melhorando bastante no cuidado da saúde espiritual, estão cuidando bastante do cuidado da saúde emocional, e estão cuidando bastante do cuidado com a saúde física, né? E a saúde financeira deles, eu estou satisfeito com a saúde financeira deles. Porque quando as pessoas não precisam de nada seu, porque elas estão andando com suas próprias pernas, e para nós que somos pais, mães, ver os nossos filhos andar com as próprias pernas é bom demais. Estamos chegando aos 20 minutos. Descobriu a ideia, decida, se jogue, vai lá. Pode ser só fazer um novo curso para melhorar sua posição dentro da empresa que você trabalha. Não tem problema nenhum. Mas pode ser que você queira ganhar mais dinheiro. E como um profissional vendendo seu tempo para um empreendedor, você vai ter um teto de ganho. E como empreendedor, você não tem um teto de ganho. Às vezes você tem até prejuízo, mas não tem um teto de ganho.
vai depender dos seus investimentos em conhecimento, dos seus investimentos em relacionamento com empresas, clientes, etc. Mas nós vamos parar por aqui porque estamos chegando aos 20 e eu quero realmente estruturar essas aulas dentro de mais ou menos 20 minutos. Nunca é tarde para começar. Aula 9. Aumente sua visão. E, para você ter uma ideia, se inscreva aí na Escola do Velho Cascudo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu gostei. Se você não gostou, diz onde eu posso melhorar, porque eu conto com você para a gente levar essa escola a um espaço onde nós vamos ajudar milhões de pessoas, porque tem milhões de pessoas precisando de nós. Até que nos encontremos na próxima videoaula. Agora, a Escola do Velho Cascudo é de segunda a sexta. Então, você está vendo essa aula na sexta de manhã. Então, até segunda de manhã, quando eu vou dizer para você, aproveita, dá uma passada lá no meu Instagram, Altair Pereira 1957, que eu vou colocar lá um reel, onde eu vou dizer para você, segundou, porque segunda-feira para mim é o dia mais importante para quem quer plantar, para quem quer prosperar, para quem quer fazer, para quem quer transbordar na vida das pessoas. Agora, quem está pensando só em desfrutar o final de semana, eu também desejo que você seja muito feliz. E se você vai pular carnaval, eu desejo que você seja muito feliz e eu digo a você o seguinte: tenha bastante cuidado, cuide-se, porque hoje a coisa não está como foi no nosso tempo das marchinhas, quando eu gostava muito de carnaval, né? E bandeira branca, amor, eu quero paz. E eu acho que paz é uma das coisas que todos nós procuramos. Até que nos encontremos na videoaula de segunda-feira, eu desejo a vocês uma vida alegre e feliz. Até segunda.